sou Maria do Pilar Lacerda, tenho 61 anos, sou professora de História, já aposentada. Trabalhei muitos e muitos anos na educação pública, na gestão pública e hoje moro em São Paulo, dirijo uma fundação que chama Fundação SM e que se dedica à educação pública. Eu sou mineira, eu nasci em uma cidade chamada Timóteo e eu sou de uma família de 9 irmãos. Eu estudei em escolas públicas até o meu pai ser transferido do interior de Minas para Belo Horizonte. Belo Horizonte não tinha, as escolas públicas não tinham vaga, então nós mais velhas fomos para as escolas privadas pela primeira vez, os outros continuaram na escola pública. E a minha mãe e meu pai sempre tiveram uma relação forte com leitura, sempre tiveram uma relação muito respeitosa com a escola e muito envolvida. Então a escola não era qualquer coisa, né? A escola era uma parte muito importante da nossa vida. Havia uma valorização grande e eu acho que a gente teve essa sorte de estudar em escola pública, porque a escola pública é uma fábrica de democracia, que é o lugar que você vai e conhece pessoas diferentes. O grande problema da escola particular e da forma como hoje a classe média vive é que a gente fica muito em gueto. O gueto da escola particular, o gueto do condomínio, o gueto do clube, não tem uma praça, não tem uma rua. Essa convivência com o outro, a escola pública te dá. Eu nunca pensei em ser professora, não era uma coisa posta para mim. Eu queria ser jornalista, depois queria ser advogada, depois queria ser alguma coisa que não precisasse de matemática, não precisasse de física. E quando eu fiz vestibular para jornalismo e para história. E aí passei em história na Universidade Federal de Minas, bem no auge da luta contra a ditadura, né, já final dos anos 70. E eu trabalhava, quando eu entrei para a universidade, eu comecei a trabalhar em escritório de secretária. E aí saí, achei aquilo tudo muito aborrecido, porque não dava para você conciliar derrubada da ditadura, revolução, aquilo tudo que a gente ia fazer, trabalhando em escritório. No quarto semestre de faculdade, uma colega de faculdade perguntou: gente, alguém quer trabalhar? Tem emprego, tem uma vaga de professora numa escola particular. Eu não tinha 21 anos, eu tinha 20 para 21, nunca tinha dado aula. Comecei a trabalhar com jovens de ensino médio. Semana passada eu reencontrei uma professora da rede municipal de Belo Horizonte, falou: você foi minha professora lá no Colégio Pampulha. Eu falei: você está brincando comigo? Que ela falou: nossa, eu lembro demais, você era muito novinha. Era mesmo. E aí eu comecei a adorar. Falei: que coisa legal, nossa, a aula é muito legal, porque no final do ano eu fui paraninfa de todas as turmas, fizeram festa de aniversário, muitos eram quase da minha idade. E eu achei aquilo um lugar maravilhoso. Então, neste ano de 76, eu decidi ser professora. Falei: vou continuar trabalhando aqui. E nunca mais saí. Em 84, eu comecei a trabalhar na rede pública de BH. Em 86, eu resolvi sair das escolas privadas que eu trabalhava e ficar só na escola pública. Aí já era uma profissional, já com 2 filhos pequenos, enfrentando esse desafio de ser professora de rede pública, de educação básica, enfrentando todos os desafios que não nos ensinam na universidade,
da pobreza, da dificuldade de aprender. Junto com outros amigos, eu fiz parte da chapa para ser vice-diretora. E fomos eleitos por absolutamente susto. A gente, não, João, marcar a posição aqui e vamos candidatar. E fomos eleitos. Assim, minha vida virou de pernas para o ar, porque era uma escola de 3.000 alunos. 2 dias que a gente estava assumindo, eu larguei as classes, tive que ficar só... Trabalhava-se manhã, tarde e noite. Eram 3.000 alunos, 80 turmas, uns 200 professores. Era uma cidade. É entender a minha transição de professora para a gestão da educação. Porque quando eu saí da direção da escola, eu fui convidada para dirigir o Centro de Formação de Professores da Prefeitura de BH. Então, eu já comecei a ter um novo olhar, um novo debate, e aí é o período da implementação da escola plural, que é o que eu sempre acreditei, um lugar que não tivesse reprovação, que não tivesse exclusão, que não tivesse sala de aula, que a gente possa... Feito hoje, caminham as escolas contemporâneas, mas que lá nos anos 90 era um sacrilégio. Esse é um grande desafio, porque eu estudei em escolas tradicionais e me preparei para ser professora em escolas tradicionais. E a gente vai percebendo que aquilo não dá certo. Então, entender o que é um novo modelo de educação, para nós que passamos desde os 6 anos de idade, ou hoje, desde os 4 anos de idade, nesse formato. Então, quebrar esse formato é um exercício mental, né, muito provocador. Então, esse meu período, trabalhando com o professor Miguel Arroio, que é o meu grande mestre, trabalhando na implementação da escola plural, e no embate de ideias, no embate com a mídia, no embate com professores conservadores, isso tudo foi muito formador. Em 97 eu voltei a dar aula e eu brinco que é a volta de 360 graus mesmo, porque eu saí da escola e voltei para a escola, mas volto outra professora, não quero mais ficar nessa escola tradicional, vou trabalhar com jovens e adultos, começo a fazer uma especialização, começo a pensar em estudar mais e escrever mais, mas com algumas coisas muito claras. Assim, a importância que tem para esse país a escola pública, como é importante o nosso trabalho, e eu falo esse nosso plural, não é uma coisa pedante, é esse trabalho do coletivo de milhões de profissionais, são milhões, são 2 milhões de professores que trabalham com a educação pública, né? Como que isso é importante, como que isso é definidor para o futuro de milhares de crianças. As crianças, pode parecer pouco, mas não é. Quer dizer, ontem eu estava num táxi parada no engarrafamento de 6 da tarde e tem lá eu olho no passeio e tem um menininho e o motorista falou, que perigo esse menino sozinho, um menininho de uns 6 anos. Eu falei, mas a mãe dele deve estar dentro da padaria, ele parado na porta. O engarrafamento de São Paulo te dá tempo de você refletir sobre muitas coisas, escrever teses e etc. E aí eu olhei o sapato, a chinelinha, eu falei, esse menino está sozinho. E aí saiu a mulher que eu estava achando que era mãe, e o motorista falou, pai, deixou o filho para trás? Eu falei, não, ele está pedindo esmola. Aí, 6 anos, 7 no máximo. Isso me motiva, assim, a não achar que isso é normal, a não achar que problema dele que está ali, a mãe irresponsável, não, isso é um problema nosso.
E a educação é um espaço que, quando você garante direito, se essa criança tem direito a uma escola de tempo integral, que ela tenha 3 refeições, que ela aprenda a ler e escrever bem, que ela possa fazer escolhas, porque ali não é escolha dela. Isso motiva o meu trabalho. Porque tem horas que você fala assim, ai, gente, vou parar. Não, estou cansada, vou lá para o interior, né, plantar laranja. Tem muita coisa para ser feita. Isso é bom pessoalmente falando, porque você não para, né, você não acomoda, mas tem essa coisa provocadora. Tem que não deixar natural que crianças estejam fora da escola. Em Belo Horizonte, a gente criou as primeiras creches públicas da cidade. E quando eu vou a Belo Horizonte, vejo, e a gente fez um padrão, e era um padrão de muita qualidade e de muita beleza, porque as crianças têm que estar num lugar bonito, porque estar num lugar feio não pode, não é criativo, não é estimulante. Toda vez que eu vou a Belo Horizonte e vejo essas escolas infantis, eu falo, nossa, valeu a pena trabalhar 15 horas por dia, valeu a pena enfrentar muitos conflitos grandes, e que na hora você fala, não é possível que as pessoas não entendam, né? Mas isso é democracia, né? Enfrentar o conflito, perder votação, ganhar votação, voltar para trás, avançar, e isto é o processo democrático. E aí você olha, crianças que estão entrando nessa escola às 7 da manhã, saindo às 5 da tarde, tendo acesso à literatura, tendo acesso a teatro, tendo acesso a brinquedo, valeu a pena. O projeto Escola Integral que a gente fez lá, e eu passo e vejo muros grafitados, projetos de fotografia, encontro ex-alunos que hoje um trabalha com fotografia, o outro está lá na Universidade Federal de Minas Gerais fazendo mestrado. Era isso que eu queria, isso é que eu acredito, né? Que as pessoas tenham opções na vida, porque o grande problema é você estar num lugar que grande parte dessas crianças não pode escolher. E o nosso trabalho de educadores é abrir janelas e garantir direitos, né? Então, quando eu vejo isso, eu falo, ai, que bom, né? Mas isso não pode servir para acomodar ninguém, porque se a educação brasileira avançou, tem milhares de quilômetros para percorrer.